Olá! Hoje a gente está aqui com o Tarcísio Oliveira, ele pesquisa telejornalismo local e regional e a gente vai trocar uma ideia com ele sobre isso. Bom, Tarcísio, quais são as estratégias hoje que o telejornalismo local e regional se utiliza para se aproximar do público, da audiência? Oi, Lara. Pois é, essas estratégias, né, o que eu busquei fazer, na verdade, foi tentar mapear, né, essas estratégias através das próprias pesquisas, né, que são realizadas por pesquisadores no Brasil, né, e porque eu sentia, né, que a gente cita muita proximidade. Por exemplo, eu fiz um levantamento em 29 artigos dos 3 últimos anos do do GP de telejornalismo da Intercom, né, e um terço desses artigos que falavam sobre jornalismo local, né, citavam a palavra proximidade. Só que essa palavra, muitas vezes, ela era citada sem qualquer contextualização. Então, eu cheguei numa conclusão que era necessário um estudo para tentar sistematizar essas estratégias, né, de como o telejornalismo, né, cria suas formas de ficar próxima, né, com o seu público, ou se não com jornalistas, ali criar uma familiaridade com a região onde ele está inserido, né. Então, assim, eu criei 4 formas, na verdade, né, que na verdade são formas de ver, que eu digo, né. A primeira dessas formas, eu digo que é em relação ao próprio telejornal, né, a proximidade do telejornal com a audiência, né? E como que é estabelecida essa proximidade? Eu acho que é pela maneira que a gente vê se tornando mais popular hoje em dia nos telejornais locais, que é a criação, por exemplo, de aplicativos, né? Aplicativos que as pessoas elas podem, por exemplo, enviar conteúdo, né, através do WhatsApp, por exemplo, ou se não um aplicativo específico, né, o MGTV é um caso que tem um aplicativo que a pessoa, a audiência vai lá, o telespectador baixa esse aplicativo e ali ele coloca algumas informações, envia uma foto e é exibido, por exemplo, no Você, no MGTV, né? Então essa é uma das formas mais populares, que eu diria, dessa proximidade do telejornal com a audiência, né? E a gente pode pensar também na questão a questão mais linguística, né? A questão verbal, né? É muito comum hoje, quando começa um telejornal, eu lembro do ESTV, por exemplo, no Espírito Santo, né? O apresentador, logo que ele começa, ele diz, está começando agora o seu telejornal da hora do almoço, né? Então assim, o jornal não é só ali dos jornalistas que estão fazendo, né, mas é principalmente ali da audiência, né. Então essa seria a primeira forma, que eu acredito, uma forma de ver essa proximidade, né, incluindo as estratégias, né. Um segundo momento, eu trago aqui a proximidade do telejornal, né, com o território onde ele está inserido, né. E quando eu digo território, eu não digo apenas do território geográfico, mas também do território simbólico, né, aquele que vai além, né, do espaço físico. E como que essa proximidade aparece muitas vezes nos telejornais e na televisão, de forma geral, né? Primeiro, através de matérias, né, que valorizam as questões simbólicas daquela região. Por exemplo, uma personalidade, né, de uma comunidade, né, um líder comunitário, por exemplo, alguém que faz um trabalho legal, voluntariado, que é reconhecido por isso ali naquela região, naquele espaço, né? E um segundo momento também entra aí até mesmo a questão dos slogans, sabe, de muitas televisões, né? Eu trouxe até alguns exemplos aqui. Na TV Alterosa aqui de Minas, né, já tem aquele clássico, né, a TV que todo mineiro vê. Né? Tem também lá na RBS, no Sul, né? No Rio Grande do Sul, a imagem viva do Rio Grande, né? Destacando bem o território onde a televisão ali ela está inserida, né? E lá no NETV, lá no Nordeste, regiões totalmente distintas, né? Tem o slogan é Pernambuco, é Globo, né? Também destacando bem essa questão da região. Um terceiro momento, acho que isso está muito em voga hoje, né, que é a questão da proximidade do telejornal com os próprios jornalistas, né. Eu acho que o principal objetivo das televisões, dos telejornais tentarem criar esse laço, né, é criar mesmo a familiaridade, né. A gente vê ali, eu acho que teve um maior exemplo durante muito tempo, apesar de ser um exemplo nacional, mas eu acho que a gente pode aplicar isso porque isso se repete em outras emissoras, né, no Brasil. O casal, por exemplo, William Bonner e Fátima Bernardes, esse casal agora, né, mas todo mundo via ali um casal, né, então aquilo ali também era uma estratégia de proximidade. Vários estudos já analisaram, sabe, essa presença dos dois ali naquele horário nobre brasileiro, né? E hoje, se a gente for ver também essa questão da proximidade do telejornal com os telejornalistas, até a própria Globo, quando ela vai selecionar os cabeças de rede, que a gente chama, né, que são aqueles repórteres, né, que de alguma região que vai fazer a matéria para ser exibida a nível nacional, né, ela escolhe geralmente um só repórter para fazer essa matéria, para tentar criar justamente essa familiaridade, né, com um público em nível nacional, apesar de ser um repórter daquela região específica, né. E uma última forma que eu elenco aí, como uma forma de ver, né, é a proximidade através do formato. Né, a criação de formatos que tem um uso exclusivo para justamente
atingir essa proximidade com o público, né? E alguns exemplos desses formatos. A gente tem o quadro assim, que foi clássico, que já foi extinto, né, no Rio de Janeiro, né, no RJTV, mas o Parceiros do RJ, né, que ali a comunidade ia lá e fazia a própria matéria ali, né? Tem também o calendário, né, do NE, tem lá em Minas esse calendário também, no Espírito Santo, que assim, o repórter vai com o calendário para marcar ali no calendário a data que eles vão voltar para ver se o problema foi resolvido. Então todo mundo fica falando, a comunidade, chama o calendário para cá, né? Isso que mostra uma certa intimidade. Isso quer dizer, através de um formato desenvolvido especificamente para ter uma proximidade maior com aquela região. Perfeito. E essas estratégias, você consegue perceber se elas são eficazes de fato? Assim, o público, considerando tudo isso, ele se sente mais próximo do telejornal? Pois é, essa é uma grande questão, né? Mas eu acho que a gente pode criar, assim, arriscar alguns palpites, né? Primeira coisa, eu acho que a gente tem um problema, né? Porque o Brasil hoje, qual que é a principal característica, né, do telejornalismo local e regional brasileiro? É o sistema de afiliadas, né? As afiliadas, nós temos afiliadas da Rede Globo, que tem aí os Praça 1, né, que é o Jornal da Hora do Almoço, Praça 2, Jornal da Hora à Noite, né? A Record tem seu sistema de afiliadas, SBT, que são os líderes de audiência, né? E o que acontece? Essas emissoras locais, muitas vezes, elas estão subordinadas a políticas editoriais mais amplas, né? Que são distribuídas para a emissora. A política editorial lá da emissora do Amazonas é a mesma lá para a emissora do Sul. Isso quer dizer, então acaba que essa proximidade, muitas vezes, ela não se torna real porque a gente tem uma programação muito uniforme. Entendeu? Então, eu acho assim, excluindo, por exemplo, a criação, um exemplo, né, de formatos específicos para atender uma demanda cultural, simbólica, identitária de uma região, sabe? Então, e ainda tem um outro agravante nisso, né? Por exemplo, será que essa contribuição das pessoas, né, através de envio de material, né, se tornando mais próximos do telejornal, será que isso se reflete na qualidade do que é exibido? Essa também é uma outra questão que a gente deve pensar, né? Então, alguns pesquisadores, inclusive, já fazem esse questionamento, né? E até afirmam, né, que, na verdade, está se precarizando o trabalho do jornalista, né? Que agora, ao invés dele ir até o local e estar fazendo a apuração, ele está recebendo ali de graça, né, de uma forma fácil, as fotos, as imagens, né, e as informações, né? Está simplificando o trabalho do jornalista. Então, acho que a gente tem essas duas pontes, né? Tem essas estratégias de um lado, a gente tem esses problemas do outro, e eu acho que talvez para a gente poder se aprofundar nisso seja necessário uma pesquisa de recepção, que quem sabe um dia aí a gente possa trazer aqui de novo, né? A própria questão da proximidade, do local geográfico onde a afiliada se situa, né? Esse local geográfico, ele tem uma prioridade por questões de rotina de produção, de tempo, enfim, disponibilidade de equipe, na hora de pautar os assuntos, né? Isso. Então, a relação de proximidade, talvez, ela pode ser mais efetiva na cidade onde a afiliada se encontra, mas nas outras cidades no entorno, né? É uma promessa ainda mais distante. Sim, é até legal. Eu posso só fazer um adentro? Claro. Eu achei isso interessante você citar isso, porque nesse trabalho, quando eu fui fazer, me chamou essa atenção, né, quando eu falei o segundo, né, a proximidade do telejornal com o território onde ele está inserido, né, e eu fiz um levantamento eu peguei uma semana, né, e fui ver em 4 telejornais aqui de Minas Gerais, como que eles estavam fazendo a cobertura regional, porque assim, eles se autodeclaram como sendo telejornais regionais. Por exemplo, o MGTV, InterTV lá de Grande Minas, né, lá de Montes Claros, ele tem uma área de cobertura de mais de 100 cidades. Né, um telejornal, cobertura de 100 cidades, né? E aí eu comecei a perceber que, na verdade, esses telejornais que se dizem regionais, na verdade eles são muito mais locais. O único dos 4 telejornais que eu analisei, somente um, de Varginha, né, que é PTV, né, PTV Sul de Minas, que conseguiu ter uma cobertura maior ali na região, e mesmo assim não incluindo todos os municípios naquela semana analisada. Mas eles assim aproveitaram, por exemplo, a transmissão via internet para fazer vivos de outras cidades que eles não têm sucursais, por exemplo, e assim aumentar a área de cobertura. Mas essa é uma realidade, o que você disse, assim, muito real. Assim, o que a gente tem hoje, na verdade, são telejornais locais, né? Esse aspecto regional meio que se perde ali, né? O que está acontecendo?